Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente manhã para vocês, a paz de Cristo. Antes de ir à mensagem, eu peço que você curta esse vídeo e que também se inscreva no canal. Estava meditando na palavra e pensando como que a gente, às vezes, nós queremos criar uma formulazinha para o milagre de Deus, né? E tentar entender. Eu acho que além de crer, de esperar um milagre, o agir do Senhor, nós queremos entender o meio pelo qual o Senhor vai fazer esse milagre. E isso não é uma coisa viável, né? Na nossa ansiedade, acho que é acertar ou conjecturar, imaginar a operação divina. Deus, ele tem a forma dele de agir. Ele tem os meios dele, e quando olhando a cura maravilhosa de Ezequias, a gente consegue ver ali uma operação muito diferente, né? Um texto até que é muito intrigante, que é o versículo que fala que a sombra do relógio de Acais retrocedeu. E a palavra diz assim, lá em 2 Reis 20, no versículo 8 da Bíblia. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será por sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse e te curará. Assim adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, que não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acais. Basicamente o que aconteceu aqui? O Senhor, ele vem por intermédio do profeta Isaías e diz: olha, põe em ordem tua casa que tu vai morrer. Nós conhecemos, Ezequias clama ao Senhor e o Senhor vai e escuta a oração dele, e a partir desse momento o Senhor manda o profeta voltar e diz: olha, você não vai morrer mais, vou acrescentar 15 anos de vida. E aí o rei Ezequias pede um sinal. Ele fala assim: não, tudo bem, o Senhor me curou, tal. Uma atitude foi tomada, ele foi passado uma pasta de figo sobre a ferida e ele sarou. Tá tudo certo, mas eu quero agora ter certeza. Foi o que ele disse, né? Um sinal de que o Senhor me curou, né? Para que eu possa subir à casa do Senhor e glorificar ao Senhor, né? Pela cura. A enfermidade dele impossibilitaria que ele assim o fizesse. Então, curado, ele poderia entrar na casa do Senhor, estaria puro. E o profeta Isaías vira e fala assim: você quer o quê? Que o relógio, eu vou trazer esse relógio de Acais como um relógio normal. Você quer que o relógio adiante 10 graus? Ou você quer que ele volte 10 graus? Né? Você quer uma dessas coisas para poder ter uma comprovação? E aí Ezequias vira e diz: olha, ele avançar 10 graus é fácil, isso aí já acontece, né? Uma hora ou outra, o relógio, ele avança 10 graus. Então o relógio quebrado está certo 2 vezes ao dia. Então, eu quero que volte 10 graus. Eu quero que ele retroceda 10 graus, né? Ele regresse 10 graus. E assim foi feito. Isaías clama ao Senhor e o relógio, a sombra do relógio, volta 10 graus. Irmãos, que textinho complicado, né? No sentido de que o que o Senhor fez ali? Há muitas conjecturas. Aparentemente, Deus usou algum dispositivo de tempo, vamos dizer assim, né? Esse dispositivo, Deus atrasou o tempo e fez a sombra retroceder, né? Então, se Deus pode atrasar o tempo, ele também pode atrasar a morte. E assim ele fez, no caso de Ezequias. Existem explicações, vamos dizer assim, entre aspas, para esse milagre, né? Que houve um terremoto, alguns dizem que esse terremoto moveu os degraus do relógio de sol, houve um desvio, uma refração do raio do sol, um eclipse temporário que obscureceu os raios do sol, e a teoria mais difundida, que Deus reverteu a rotação da Terra para realizar esse milagre. E aí tem uma série de explicações de criacionistas acerca de como Deus reverteria a rotação da Terra sem destruir a Terra. Mas milagre não dá para explicar, né? Não dá para explicar. É como explicar qual foi a maneira que
que os cangurus entraram na arca, ou qual era o nível do Mar Vermelho quando Deus abriu, se estava batendo no joelho, se era fundo, né? Tem gente que quer explicar milagre. Mas às vezes, né, voltando ao início da mensagem, nós queremos também entender com o olhar humano, né, o agir de Deus. Contudo, não há nenhuma explicação sobre tanto o que aconteceu no texto lido, quanto o que vai acontecer e já está acontecendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus escolheu permanecer em silêncio sobre esse assunto. O que nós sabemos é que Isaías orou, Deus ouviu a oração dele e Ezequias viu a sombra retroceder. Desse modo, Deus curou Ezequias, e acrescentou a ele 15 anos de vida, como já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Então, Deus, ele te deu uma palavra, ele nos dá palavras, ele nos faz promessas, e a forma que ele vai operar é um segredo dele. Cabe a nós confiar na promessa, na palavra. A palavra dele para nós é o sinal, né? É o sinal, a garantia de que o milagre vai acontecer. Não existe uma fórmula de milagre. Não existe. Não existe. O que para um foi necessário para que o milagre se chegasse ao milagre, para que se vivesse o milagre, não necessariamente será necessário para o outro, né? O que para um foi um caminho, não necessariamente vai ser o caminho que Deus vai operar na vida do outro. Por isso que quando eu particularmente, tá? Eu vou falar de mim aqui, que é uma coisa que eu faço. Eu quando ouço um testemunho de vitória, seja qualquer área, qualquer tipo de testemunho, edifica a minha fé, mas não é um modelo daquilo que vai ser a operação de Deus na minha vida, naquela mesma área. Não é e não pode ser uma fórmula. Não, é algo que vai edificar minha fé. Possa ser até que aconteça alguma coisa similar, parecida, daquele jeito ali, realmente pode ser. Não estou dizendo aqui também que Deus vai ter que fazer sempre diferente de tudo, mas dificilmente ele vai fazer igual. Essa é uma realidade. Então, assim nós aprendemos a descansar. Eu sinto que muitos, né, e esse é o teor da mensagem, muitos sofrem com muita ansiedade. E a ansiedade, ela inibe a fé. Ela, a princípio, né, você pensa tanto no assunto, que é tanto aquilo, parece ser uma demonstração de fé, mas chega um momento que a fé começa a cair, começa a decair, por conta da ansiedade, né, que você extrapola o limite, e aí começa a questionar: Senhor, mas tu não vai fazer? Por que tu não fez? Por que não está acontecendo? Por que eu não estou vendo nada? Por que isso? Por que aquilo? E quando vai ver, já entrou num caminho sem volta de murmuração e de incredulidade. Então, não existe uma fórmula. O que Deus ele fez ali no caso de Ezequias, não se sabe. O que se sabe é que Deus tem domínio sobre coisas que o homem não tem domínio. Se ele domina o tempo, se ele domina a morte, se ele pode acrescentar anos de vida ou tirar anos de vida, olha o Deus que você tem. Olha o Deus que você conhece. Olha a que Deus você está orando. A propósito único, mas olha o poder que ele tem de transformar, de mexer em coisas que são estabelecidas e não podem ser mexidas por ninguém. O tempo, a morte, ninguém pode mexer nisso. Só ele pode. Então, se ele consegue mover coisas que o homem não consegue mover, como a sombra do relógio de Acais, como o tempo, um Deus que influencia no tempo e no espaço, você acha mesmo, você acredita mesmo, que se ele quiser intervir, e aqui é o grande problema que o pessoal está tendo, né? Sobre a intervenção de Deus. Se ele quiser intervir, se ele prometeu intervir, você acha
que algo vai impedir a intervenção divina? Por isso que ele diz, agindo eu, quem me impedirá? Ninguém impede. Se ele quiser intervir, se ele prometeu intervir, se ele é o propósito dele, ninguém impede. Não tem como impedir. Tá? Então, isso tudo se deu por conta de 2 orações. Primeira oração de Ezequiel, pedindo ao Senhor que o curasse. Segunda oração de Isaías, pedindo ao Senhor que mostrasse que já tinha curado. Do início até o fim, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos ao longo de toda a palavra de Deus o efeito que essa simples atitude que é a oração produz na vida das pessoas que conhecem a Deus, que conhecem o Senhor. Então, nós vamos encerrar aqui a mensagem fazendo uma breve oração. Orar pela sua vida, pela minha vida. Feche teus olhos onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no lugar onde você estiver, se puder. Se não puder, fique com os olhos abertos e no coração. Ore em conformidade comigo. Senhor Deus, nós clamamos a Ti e pelo sangue de Jesus pedimos o perdão dos nossos pecados. Nesse dia, nessa manhã de quarta-feira, mas nesse dia, Senhor, que já se iniciou, Senhor, vá à frente, nos conceda a vitória. Senhor, quantas coisas precisam ser mudadas, coisas das quais nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos transformar, Senhor, porque somos homens limitados, não temos condições. Mas assim como o Senhor mudou o tempo, assim como o Senhor mudou um decreto que havia, uma sentença até mesmo de morte, Senhor, Tu tens poder para todas essas coisas. Tu tens poder para revogar, Tu tens poder para estabelecer, o Senhor tem poder para transformar, o Senhor tem poder para libertar, para quebrar aquilo que aprisiona. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Uma oração fez com que o Teu servo no passado obtivesse um milagre, alcançasse a cura e tivesse ali a sua saúde restabelecida. Senhor, quantos estão orando, Senhor, agora nessa transmissão, estarão orando após, quando ouvir essa mensagem, Senhor, em conformidade, suplicando ao Senhor por algo, suplicando ao Senhor por suas vidas, por alguém, suplicando ao Senhor pelos seus lares. Senhor, estenda as Tuas mãos, conceda a Tua graça, que a Tua mesma graça que recaiu sobre a vida de Ezequias, o Teu servo, que, Senhor, na mesma condição que nós, um homem falho, um homem com suas limitações, com os seus defeitos, com os seus erros, nós aqui também, Senhor, na mesma condição nos colocamos, porque assim somos, não colocamos um falso humildade, não, mas reconhecendo que essa é a condição nossa, humana, mas através do sangue do Teu Filho nos deu o acesso, Senhor. Nos dê, Senhor, o favor que é imerecido. Senhor, Tu conheces, Tu sonda cada coração, Tu sabe cada vida, cada súplica, cada coisa que está dentro, Senhor, dos nossos corações. Cada preocupação, aquilo que tem deixado o coração ansioso, angustiado, aflito. Senhor, por misericórdia, de uma maneira maravilhosa, opera o Teu milagre. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção e também para o dia de hoje, que muitos venham a ter respostas nesse dia, que portas sejam abertas. Senhor, que indícios, sinais do Teu agir venham a fortalecer, a animar, a trazer ânimo para a nossa jornada. Opera por misericórdia. Nós lhe imploramos, lhe suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Tenham uma excelente manhã, um excelente dia. Que o Senhor abençoe vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. A paz do Senhor Jesus.